E aí, meu aluno querido, sou o professor Pablo Jamil, que vamos começar mais um de Cara na Prova. Muito bem, vamos resolver hoje a prova do concurso do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul. Tá? Eu vou resolver a última prova de escriturário para você acompanhar comigo e perceber um pouquinho de como foi a tendência dessa prova. Você vai perceber que a banca examinadora, que na verdade é a mesma banca examinadora deste concurso, tem um perfil curioso, coloca textos longos para o candidato e espera que o candidato consiga se virar com isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler o texto, você vai acompanhar o texto, a leitura do texto comigo, que vai estar ali na tela, você vai ler, vai marcar as partes mais importantes e partindo dessa leitura, nós vamos começar a resolução da prova, beleza? São 20 questões, como falei, o texto é longo e as questões possuem um perfil diferente, tá, daquilo que a maior parte dos concurseiros está acostumada. Como assim? A prova não é necessariamente de certo e errado ou necessariamente de múltipla escolha, B, C, D e E. Na verdade, você tem ali dentro da mesma prova alguns padrões distintos como certo e errado, verdadeiro e falso e depois a marcação da resposta correta, beleza? Bem, vamos começar aqui a leitura do texto, você pode acompanhar aí a partir de agora. Né? Nós temos ali prova de língua portuguesa e esse texto vai servir de base para resolver as questões de 1 a 14, tá? Então, só para você saber de vez em quando a minha mão vai entrar aqui no meio do texto, que é para eu marcar alguma coisa importante, joia? Então vamos lá. A maneira de lidar com o dinheiro revela muito sobre você. Esse é o título do texto. Você tem que saber marcar isso aqui, então. Você já puxa isso aqui, coloca lá uma informação de que isso é o título. Tá, por que eu estou pedindo para você marcar isso? Estou pedindo para você marcar que esse é o título porque isso pode fornecer informações sobre o próprio conteúdo do texto. Você percebe que aqui há uma lacuna, tá, de uma palavra que você vai ter que colocar aqui depois na hora de responder uma das questões. Então, o mais interessante é que você responda isso e daí leia essa parte do texto novamente. Mas beleza, vamos fazer a leitura do texto aqui. Provavelmente deve ser o verbo haver ou o verbo existir, tá? Porque é uma questão bem previsível, né? Várias formas de lidar com dinheiro. Uma mesma pessoa pode apresentar 2 ou 3 delas simultaneamente ou ainda mudar ao longo da vida de acordo com as necessidades e as situações que se apresentam. Dependendo da época da vida, a pessoa pode mudar a maneira como lida com o dinheiro. Garante a consultora de finanças, diretora da Sinergia Consultores, Glória Pereira. Então a primeira coisa que você vai perceber é que aqui no texto você tem a citação de alguém, né? A fala de alguém, e isso está marcado e bem marcado aqui, ó, porque você tem um sinal de aspas aqui entrando e aqui, né, a parte final do sinal de aspas e depois especificando quem é que falou isso. Beleza? Então essa é a abertura do texto que vai falar sobre maneiras como você lida com o dinheiro. Dos vários perfis, o mais comum entre os brasileiros é o consumista. Então vamos fazer o seguinte, como isso é uma espécie de apontamento de pesquisa ou padrão comportamental, é bom você marcar, porque isso aqui pode aparecer depois como pergunta. Então, ó, o perfil mais comum do brasileiro é o do consumista, contabilizando mais de 60% das pessoas. Outra coisa que eu costumo dizer para os alunos, uma coisa interessante, você pegar uma porcentagem assim, ó, e destacar no texto. É legal que você marque uma porcentagem porque pode ser que a banca cobre isso depois em alguma questão. O consumista age por impulso. Não é lógico. Não é à toa que as propagandas que dizem compre agora e comece a pagar daqui a 60 dias. As empresas que realizam diversos estudos de marketing pesquisam o comportamento dos consumidores, utilizam desses recursos, afirma a consultora, a mesma consultora mencionada anteriormente, a Glória Pereira. O sistema nervoso do indivíduo com perfil consumista é o que o leva a consumir. Outro povo que pensa essa forma de lidar com o dinheiro outro povo em que essa forma de lidar com o dinheiro predomina é o americano. Apesar de a renda deles ser superior, aqui você tem uma lacuna, provavelmente é uma lacuna para você colocar um A, certo? Então seria superior à dos brasileiros. O fato é que a população média americana não sabe lidar com o dinheiro.
Daí a origem da crise subprime. Já o adulto japonês e o europeu é menos consumista. Os jovens, por sua vez, apresentam um comportamento parecido em todo o mundo. Querem estar na moda e são seduzidos pelas novidades, explica Glória. Então, vamos fazer o seguinte. Esse parágrafo aqui, que seria o primeiro de desenvolvimento, ele traçou um perfil sobre o padrão consumista em algumas sociedades, certo? Então, a primeira parte do desenvolvimento do texto você já tem isso aqui. Vamos pegar outro perfil agora. Começa aqui. Um perfil mais raro. Então, veja, esse já não é tão comum quanto o antecedente, na verdade. Um perfil mais raro com menos de, olha essa marca aqui, ó, 20%, tá? É o do entesourador, tá? Que tende a guardar tudo para o futuro e não viver o presente. Enquanto o consumista reclama que não sobra dinheiro para investir, o entesourador pode trocar de carro, comprar muita coisa, mas prefere garantir seu futuro. Não existe uma idade para o entesourador. É um comportamento que aparece de forma inconsciente. Aí provavelmente você vai ter aqui uma palavra conectiva, né? Aí vem criança de 10 anos, aí que guardam toda a mesada, revela a consultora. Novamente, a mesma consultora. Professor, por que é que existem essas lacunas aqui no meio do texto? Porque essas lacunas serão alvo de outro tipo de questão. Então, por isso nós estamos lendo e dando esses saltos de vez em quando. Pode ficar meio sem sentido, mas depois vai fazer sentido. Já o desligado, então, tem outro perfil aqui. Então, marca lá que você tem outro perfil. Desligado não faz questão de fazer compras. Não raro ele deixa alguém tomar conta do seu dinheiro, a mãe ou a esposa, por exemplo. Esse tipo de pessoa não se envolve muito com a questão financeira. Pouco mais de 10%, tive que marcar aqui, da população tem perfil desligado, que é o mais comum entre os homens do que entre as mulheres. Quando o desligado é jovem, simplesmente deixa o dinheiro no banco. E então o gerente pode acabar vendendo-lhe uma infinidade de produtos, que nem sempre são muito vantajosos. O principal problema do desligado é que, ao não cuidar do seu dinheiro, ele deixa a brecha para que outras pessoas se aproveitem dele, admite Glória, a mesma consultora. Ele lembra que algumas profissões estão mais relacionadas ao tipo desligado, tais como jornalista, professor e artista. O que essas profissões têm em comum? Provavelmente o verbo ter aqui. Nelas, os profissionais adoram o que fazem e acabam não se preocupando muito com o dinheiro. Às vezes, você perceba que esse às vezes aqui, isso aqui é um vacilo da banca. Isso é um erro, na verdade, né? Porque esse às vezes deve ter acento grave. Olha para onde está virado o acento. É um acento agudo, deveria ser um acento grave. Então você já percebe, já consegue perceber um perfil aí. Nem sempre a banca é muito atenta com os detalhes. Às vezes, por ganharem pouco, preferem não ser, e daí mais uma lacuna, no dinheiro, para não se sentirem infelizes, explica. Depois, outro perfil, o escravo. Tá aqui então. O escravo é um tipo que aparece combinado com outros e é muito comum, acometendo entre 30% e 40% dos brasileiros. Vamos marcar essa informação aqui, 30% e 40% dos brasileiros. A sua principal característica é que ele trabalha para terceiros, nunca ganha o suficiente e não utiliza o dinheiro para si. O escravo gostaria de ter o suficiente para pagar tudo a quem ama. O foco de sua vida não está nele, mas vamos continuar porque o texto ainda não acabou. Olha o tamanho desse texto. Nos outros, em sua família, em sua religião ou em seu partido. É um problema comum entre engenheiros, executivos e empresários, cujas famílias passam a consumir cada vez mais sem fazer nada. É cômodo ter um escravo em casa, afirma Glória. Esse tipo de pessoa deve ensinar os demais membros da família a lidar com o dinheiro e, acima de tudo, deve aprender e aproveitar a vida e fazer o que gosta. Aprender a aproveitar a vida e fazer o que gosta. Finalmente, então isso aqui aparece como um tipo, vai apontar um tipo de conclusão aos confusos entre o amor e o dinheiro. São pessoas alegres e generosas que lidam muito bem com o dinheiro e geralmente não têm dívidas. No entanto, elas olham para a família e para os amigos que, sem dinheiro, passam por alguma necessidade e acabam ajudando-os. Na verdade,
Tudo o que elas queriam ao ajudar é que as pessoas que amam quitassem suas dívidas e passassem a viver melhor. Mas isso raramente acontece, e aí elas entram em um verdadeiro curto-circuito. Se dão dinheiro, sentem-se culpadas, mas se não dão, sentem-se culpadas também. A verdade é que elas acabam acostumando com essa atitude aqueles que dependem delas. É por meio da educação financeira que podemos transpor as barreiras que enfrentamos, ainda que elas tenham sido impostas por nós mesmos de forma inconsciente. O primeiro passo é admitir com sinceridade qual é o estilo de cada um ao lidar com o dinheiro. Analisando seu próprio comportamento no dia a dia, entendendo como ele funciona, o desligado pode se ligar, o escravo pode se libertar, o consumista planejar e o confuso aprender a lidar com o afeto e o dinheiro sem se culpar. Esse processo de educação dura toda uma vida enquanto vivemos, seguimos aprendendo, completa glória. Muito bem, você viu que o texto aqui foi longo, tá? De certo modo exaustivo, mas nós vamos ter que nos reportar a ele algumas vezes, então por isso eu fiz essa leitura toda aí. Joia? Então vamos começar aqui com a primeira questão, beleza? A questão número 1 que aparece logo aqui abaixo ao texto, e você tem lá: assinale a alternativa que completa corretamente as, olha aqui, lacunas com traço contínuo, linhas 1, 39 e 41, respectivamente. Então vamos pegar aqui. É uma questão sobre praticamente concordância verbal, né? O verbo existir, o verbo ter e o verbo ligar. Então na linha 1, eu vou voltar para a linha 1 para você poder analisar aqui comigo, para você saber se é existe ou existem. Linha 1 do texto, então está aqui, olha só, várias formas de lidar com o dinheiro. Bem, aqui, se eu vou utilizar o verbo existir, eu tenho que pensar que o verbo existir é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, e o sujeito dele está aqui na frente, várias formas de lidar com o dinheiro. Esse é o sujeito, então eu vou passar aqui, talvez a minha mão apareça na frente, mas não vai ter problema, só para você saber. A forma correta é existem. Tá? Existem várias formas de lidar com o dinheiro. O outro traço contínuo que nós temos aqui está na linha 39. Vem para cá, na linha 39, conforme a banca falou. Tá aqui. E daí aparece o que essas profissões, e aqui o em comum. Aqui ela está pedindo sobre o verbo ter. Tá? Então dá uma olhadinha aqui. Essas profissões vai ser o sujeito do verbo ter. Então tem que ser assim, ó, o verbo ter, tá? Tem, com acento circunflexo. Por que com acento circunflexo? Porque o sujeito está no plural, então o verbo tem que estar no plural. Perfeito? Depois, 41. Veja só. Às vezes, por ganharem pouco, preferem não ser... E aí nós vamos ver qual era o último verbo. Pode continuar aí. Só vou passar aqui, ó. O último verbo era o verbo ligar. Então, preferem, já está no plural. Não ser, vamos deixar esse verbo no singular aqui. Preferem não ser, coloca aqui, ó. Ligar. Pronto, matamos. Então, qual é a resposta para essa questão? A resposta está aqui, ó. É a letra E. Porque nós temos existem, no plural certinho, deixa eu colocar aqui, existem. Nós temos essa forma tem, beleza? E temos a forma ligar. Essas três formas aqui são as formas que completam corretamente essa lacuna. Perfeito? Então, matamos a questão número 1. Vou tirar o texto agora para nós podermos passar para a questão número 2. Tá? Então, dá uma olhadinha, analisa aí comigo a questão número 2. Assinale com V para verdadeiro e F para falso, né, as seguintes afirmativas acerca do preenchimento das lacunas pontilhadas agora. Então, são as outras lacunas. Vamos lá. A lacuna da linha 15 deve ser preenchida com A com acento grave, pois existe a palavra renda subentendida após. Então, vamos dar uma olhada aqui. Na linha 15, vai aparecer o texto para você. Opa! Linha 15, tá? Então, vem aqui, ó. Apesar de a renda deles ser superior, esse termo que está aqui, ó, aquilo que é superior a alguma coisa, então aparece uma preposição. E aí nós temos que colocar superior a de alguém, né? A dos americanos. Esse é um procedimento comum na língua portuguesa, porque nós omitimos, tá, o substantivo renda, mas mantivemos o a ali na frente. Então, a banca diz para você que isso acontece em razão de nós termos o quê? Dá uma olhada ali. Pois existe a palavra renda subentendida após.
Perfeito. A renda dos americanos ser superior à renda dos brasileiros. Perfeito. Então, isso aqui, ó, coloca verdadeiro. Joia? A lacuna da linha 22 não pode ser preenchida com A com acento grave, porque não se usa a crase diante de verbo. Eu nem preciso voltar até o texto. Se está me dizendo que não se usa a crase diante de verbo, eu tenho que concordar com isso. Ah, professor, mas eu quero que você volte lá. Então, volto. Tá? É a linha 22. Aqui, ó. Tende a guardar. Então, você coloca o A assim, porque a guardar é um verbo, diante de ação, crase é marcação, não pode. Próxima. A lacuna da linha 26 deve ser preenchida com o verbo haver flexionado na terceira pessoa do singular no presente do indicativo. Vamos dar uma olhada? Linha 26. Então tá aqui, ó. Que parece de forma inconsciente, tá? É um comportamento que aparece de forma inconsciente. Ele está dizendo o seguinte, ó. Há crianças de 10 anos que guardam toda a mesada. Então, dá uma olhadinha. A banca disse que você tem que preencher como? Com o verbo haver flexionado na terceira pessoa do singular no presente indicativo. Lendo o texto, ficaria alguma coisa como: não existe idade para o entesourador. É um comportamento que aparece de forma inconsciente. Há crianças de 10 anos que guardam toda a mesada. Então, provavelmente aqui, ó, aqui você tem um ponto final, a banca não sinalizou isso, que é uma pena, então seria assim, ó, aqui, com a letra maiúscula, tá? Ou seja, há crianças, existem crianças de 10 anos que guardam toda a mesada. Beleza, então essa questão aqui tem como resposta letra A, porque a última também é verdadeira. Beleza? Então aqui, duas questões de natureza gramatical até agora. Vamos pegar a próxima, que é essa aqui, ó. Temos ali, a respeito dos perfis consumista e entesourador, todas as considerações apresentadas nas alternativas a seguir estão corretas, exceto uma delas, a assinale. Bem, você está vendo aí que é a letra C. Vamos ver por que as outras não são, né? Então, exceto uma delas. Uma alternativa não tem a ver. Então, vamos lá. Letra A. Promoções do tipo compre hoje e pague depois fazem grande sucesso com os consumistas, porque as pessoas que apresentam esse perfil agem quase sempre irrefletidamente no tocante a dinheiro. Se você voltar ao texto, isso aparece aqui, ó. Vou jogar para você. Isso aparece aqui, ó, da linha 10, um pouquinho para frente. Na verdade, pega na linha 9, né? Consumista age por impulso, não é lógico. Não é à toa que propagandas que dizem compre agora e comece a pagar daqui 60 dias, certo? Então, fechou. Essa primeira aqui tem a ver com consumista, então você não vai marcar. A letra B. Ainda que se possa relacionar o perfil entesourador a pessoas maduras e com consciência de economia, é possível encontrar-se entesouradores, jovens e até crianças. De fato, isso está colocado lá no texto, na linha 26. Há crianças de 10 anos que guardam toda a mesada, que é o perfil do entesourador. Então, fechou. Letra C. Sendo o entesourador aquele indivíduo que costuma guardar tudo para o futuro e não viver o presente, pode-se inferir que quem tem esse perfil é indiscutivelmente uma pessoa infeliz e frustrada. Pois é, qual é o erro dessa questão? O erro da questão está aqui, ó, no infeliz e frustrada. Porque esses dois termos não aparecem no texto. Isso aqui a banca incluiu na análise, então isso pode ser destacado, né? Pode ser retirado. Por isso que essas informações não têm a ver com esse perfil. Questão é a letra, nesse caso a resposta para essa questão é a letra C, né? Que esse é o termo incorreto. Vamos pegar a próxima. Os jovens, de modo geral, apresentam a mesma postura em relação ao dinheiro. São seduzidos pelas novidades e gostam de andar na moda. Portanto, pode-se dizer que tendem, na sua maioria, para o perfil consumista. Se você analisar, é isso que está aqui no texto, quando fala sobre os jovens, né? Então, eles têm aqui, bem no finzinho, ó, a partir dessa linha, os jovens apresentam um comportamento parecido em todo o mundo, querem estar na moda e são seduzidos pelas novidades, ou seja, estão mais propensos ao perfil consumista. Portanto, isso aqui tá beleza. Vamos voltar ali. Olha só, próximo. Os europeus e japoneses adultos costumam apresentar um comportamento diferente com relação a dinheiro de brasileiros e americanos. Com isso, pode-se concluir que o perfil consumista
não predomina na Europa e no Japão. Bem, pela leitura do texto é exatamente isso, né? Por quê? Fala-se, né, no texto que o perfil consumista está relacionado principalmente, você pode ver aqui um pouquinho mais para cima, tá, aos brasileiros e aos americanos. Ó, tá aqui, ó, americano, brasileiro. Agora, com relação ao povo japonês, ó, já o adulto japonês e o europeu é menos consumista. Pronto, justificamos a questão. Perfeito? Então, finalizamos a questão número 3 aqui tranquilamente. Vamos pegar a próxima questão, a número 4. Assinale a alternativa que apresenta uma correta interpretação do respectivo segmento do texto. A. Pelo nome que recebem, depreende-se que os desligados são homens que não valorizam o dinheiro, logo são esbanjadores e perdulários. Não tem nada a ver, ó. O fato de o cara ser desligado não se relaciona com o fato de ser esbanjador. Significa que ele não exerce muito controle, certo? Ele não é muito propenso a fazer o controle seletivo. Então, está errada essa aqui. Letra B. Segundo o texto, todas as barreiras que enfrentamos no trato com o dinheiro são criadas e impostas por nós mesmos conscientemente. Tá aqui, ó. O problema dessa aqui é o conscientemente, porque no caso do consumista, né, o comprador compulsivo, não, isso não é consciente, é inconsciente. E o outro problema está aqui, ó. Todas as barreiras. Não são todas, né? Generalização costumeiramente faz o candidato ver que a questão está errada. Olha a letra C. Mais de 30% dos brasileiros, segundo o texto, são trabalhadores escravos, mesmo aparentemente tendo bons empregos. Bem, então aí nós temos que voltar para a informação a respeito do escravo, que está lá no fim do texto, tá? Então, aparece o seguinte, lá no texto para nós. O escravo é um tipo que aparece combinado com outros e é muito comum acometendo entre 30% e 40% dos brasileiros. Aí, vamos voltar para a questão. Mais de 30% dos brasileiros são trabalhadores escravos, mesmo aparentemente tendo bons empregos. No texto, não há nenhuma menção a essa expressão aqui, ó, aparentemente tendo bons empregos, certo? Então, essa aqui, ó, isso já podemos descartar por aí. Ah, professor, mas e se eu imaginar? Não tem que imaginar, você tem que partir do que o texto ensina. Próxima. Letra D. É inevitável sentirmos culpa sempre que oferecemos ajuda financeira a algum ente querido. Ó, o erro dessa questão aqui está nessa expressão. É inevitável. Por quê? Porque isso aqui acomete apenas os confusos. Isso não acomete a todas as pessoas, apenas quem tem o perfil confuso financeiro. A próxima, agora a E. Se entendermos nossa atitude perante o dinheiro e assumirmos que temos dificuldades para lidar com ele, já teremos dado um passo para a resolução dessas dificuldades. Essa questão está certa por quê? Porque ela é praticamente um resumo do que nós temos no último parágrafo do texto, certo? Então essa questão aqui é uma questão com padrão relativamente mais simples. Fechou? Encerramos aqui então a primeira parte desse de cara na prova do Banrisul, né? Conhecendo um pouquinho mais dessa banca. Fique de olho para você conseguir assistir às próximas partes, assistir aos próximos vídeos sobre a resolução dessa prova aqui. Maravilha? Fique ligado, tá? Inscreva-se no canal, isso é super importante. E não esqueça, né? Você precisa de foco para passar. Força, guerreiro!